Nós temos olhado para o texto de 1 Pedro, a primeira carta do apóstolo Pedro. Queria já convidar os irmãos para deixarem esse texto ali em aberto. E nós vamos então, assim como já fizemos, olhando para o capítulo 3. E fizemos aí olhando para as responsabilidades dos maridos, invertendo um pouco a ordem que Pedro coloca aqui. Primeiro ele fala para as esposas, depois ele fala para os maridos. Nós achamos melhor falar para os maridos primeiro, não tem problema, não há nenhuma indicação aqui que deveríamos falar primeiro para as esposas. Então, nós olhamos para a responsabilidade aí dos esposos, do marido, e depois para a responsabilidade das esposas. E agora nós vamos olhar para a responsabilidade de ambos, no ambiente da casa, da família cristã. E o texto aí, a partir do capítulo 3, versículo 8, nos fala tanto da nossa responsabilidade interna, em relação aos membros da família, como a responsabilidade que temos também com as pessoas fora da nossa família, o mundo em redor, a comunidade que está ao nosso redor. Então, eu queria chamar a atenção para isso, porque entendo que é assim que o apóstolo Pedro faz aqui, nos desafiando. Ele faz primeiro em relação aos membros da casa, aos membros da nossa própria família, e depois falando como deve ser o nosso relacionamento com a comunidade externa, fora do ambiente da nossa casa. Agora nós vamos inverter novamente, tá? Nós vamos falar primeiro para fora, né, como deve ser o nosso comportamento, nosso relacionamento com os de fora, e depois também com os da nossa própria casa. E é bem interessante aqui. Opa, já fui lá. Obrigado, Magno. Você é 10, Magno. Tá? Mas sempre levando em consideração que nós devemos estar dispostos a renunciar, tá? Não apenas a discutir a relação, mas entender que a vida cristã é uma vida de renúncia, tá? Você pode falar comigo isso? A vida cristã é uma vida de renúncia? Vamos falar juntos? A vida cristã é uma vida de renúncia. Muito bem, ótimo, vocês estão já por dentro do assunto. Então nós vamos discutir a relação familiar à luz dos ensinamentos da palavra de Deus. Olha só, a Márcia recebeu um convite, ela não pôde ir, mas todo mundo falou sobre isso o final de semana inteiro, já na verdade tem sido falado, e eu descobri que ela tinha recebido esse convite, e eu falei, mas a gente tem a programação hoje à noite lá na Vila Pernambuco, no sábado, não ia dar tempo dela voltar. Porque foi de manhã o casamento, né? Até que se tivesse aí um bom jatinho, daria. Mas foi o casamento aí do príncipe Harry, alguma coisa assim, e da princesa Meghan. Muito bem. Um casamento que mobilizou o mundo. Não é? Vocês perceberam isso ou fui só eu? Todo mundo só falava nisso ontem. Não é? Até o pastor Joesley estava falando lá do casamento do príncipe e da princesa, tá? Um casamento que nós todos sabemos, né? Que aquilo ali é um circo, é só você olhar alguns anos atrás e o que aconteceu com o príncipe Charles e a princesa Diana, né? Aquilo ali é um circo, é para inglês ver mesmo, tá? Mas agora não é só mais para inglês ver, é para o mundo inteiro ver. E aí o pessoal começa a fazer gracinha, né? Não sei se vocês percebem aí, a expressão de quem nunca mais verá um boleto na vida. Mas é a realidade, né, irmãos? Muito bem. Mas por que casar? Por que a família? Se as pessoas têm falado isso aqui da família, olha o que esse médico britânico disse, e nós nos referimos semana passada. Ele diz, livre-se da família completamente, porque ela é um condicionamento primário para uma visão de mundo imperialista ocidental. Isso é o que as pessoas têm falado sobre a família. A Kate Millett, que é aquela feminista que
está aí por trás de muitos movimentos, e aquilo que tem acontecido hoje passa por ela. A ideia do politicamente correto tem a ver com o livro que ela escreveu. Ela fala, a família precisa terminar, porque ela oprime e escraviza a mulher. Será? Será que é isso que a Bíblia ensina? Será que foi esse o planejamento de Deus? Olha só, o que essa outra líder feminista disse: casamento é servidão legalizada. E os relacionamentos familiares são a base para toda a opressão humana. Meu Deus, esse pessoal está completamente fora da casinha. Não é daquilo que Deus planejou, daquilo que Deus imaginou como sendo a família. E olha só, queridos, qual é o padrão de Deus? Conforme o apóstolo Pedro escreve aí na sua carta, e nós vemos que o apóstolo Paulo faz a mesma menção em algumas das suas cartas, né, tanto na carta aos Efésios, na carta aos Colossenses também. Ele diz que, o apóstolo Pedro diz que Deus estabelece um padrão a ser vivenciado em cada uma das esferas da sociedade que ele mesmo criou. Foi Deus quem fez o Estado, foi Deus quem criou a igreja, foi Deus quem fez a família. E o padrão de Deus para vivermos nesses ambientes criados por Ele é aquele dos brincos: sujeição e santificação. A mulher, é claro, ela é naturalmente responsável pela continuidade da sociedade. É ela que engravida, é ela que dá membros à sociedade, ao Estado, à igreja, à família. Em 1 Timóteo capítulo 2,15 diz que a mulher será preservada pela sua responsabilidade de mãe. E quando nós olhamos para a história e podemos contemplar as grandes mulheres de Deus do passado, aquelas que são mencionadas na Bíblia, aquelas que não são mencionadas na Bíblia, não é? Como a mãe do grande John Wesley, que orava com os seus filhos e pelos seus filhos, que cuidava deles, que foi bênção na vida da sua família. Na história, a continuidade do povo de Israel, como Estado, como nação santa, escolhida por Deus, esse padrão de Deus sendo vivenciado no ambiente da família, no ambiente da igreja e no ambiente do Estado, essa sujeição e essa santificação, faz com que Deus seja glorificado e as pessoas vivam de maneira agradável a Ele. Os estudiosos dizem que João Calvino, no seu tempo e no seu ministério, ele conseguiu fazer acontecer na terra o mais perfeito protótipo do céu na terra. Sujeição às autoridades nos vários ambientes, santidade de vida. Então, queridos, olhando aí para 1 Pedro capítulo 3, nós vamos olhar aqui que a caminhada cristã se traduz, se faz possível numa vida de renúncia. Não são mais os meus direitos. Agora, é preciso estar disposto realmente a renunciar. Se nós somos servos, se somos de fato servos de Deus, fomos comprados por Ele, somos escravos dEle, e devemos agora viver para Ele,
É isso que diz aí no capítulo 2, versículo 18. Olha só, voltando um pouquinho. 2,18 diz o quê? Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Capítulo 3, versículo 15 diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vocês. Então nós não temos mais direito sobre as nossas vidas. Quem decide as coisas por nós é o nosso Senhor, é o nosso Deus. Ele quem quer assim. Nós somos rebanho do seu pastoreio, somos ovelhas dele, mas somos também os seus servos. E o apóstolo Pedro, então, vai nos relembrar aqui. Eu queria convidar os irmãos para que, mais uma vez, lêssemos no capítulo 3, os versículos 8 até o versículo 12. Você pode ler junto comigo, bem alto. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receber bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Até aqui, versículo 13, como é que os maridos podem desenvolver esse padrão de Deus? Como é que as esposas podem desenvolver esse padrão de Deus? Na verdade, por nós mesmos não podemos, mas Cristo se entregou por nós. E o viver que agora nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo. E quando nós entregamos a nossa vida para ele e reconhecemos tudo aquilo que ele fez por nós, então é possível viver esse padrão do marido que é sábio, que percebe a necessidade do seu lar, que protege a fragilidade da sua esposa, que precisa ser guardião da honra e da dignidade da sua esposa, que partilha com a esposa a herança da mesma graça de salvação e que promove o ambiente espiritual do lar. Esse é o marido que supre a necessidade do seu lar, que é sábio e que procura então viver como provedor do lar em todas essas áreas. Nós podemos fazer isso como? Por nós mesmos? Não, mas Cristo nos dá esse privilégio, essa oportunidade. Quando você tiver dúvida, volte lá para o versículo 7 da primeira carta do apóstolo Pedro, aí no capítulo 3. Como é que a mulher então pode desenvolver isso também? Usando os brincos, o brinco da sujeição, o brinco da santidade, vivendo essa vida em sujeição ao seu marido, como Sara, que sabia viver de maneira sábia com Abraão, seu esposo, não é? E foi então elogiada por isso. E há uma nota para ela nessa carta do grande apóstolo Pedro, falando de Sara, e que as servas de Deus devem buscar ser filhas de Sara. Então usa o brinco da sujeição, o brinco da santidade. Pela sua própria força você não pode, mas você pode pela obra de Cristo, aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Então, queridos, a família crente precisa estar disposta a renunciar e precisa estar disposta a investir na boa convivência do lar,
na edificação da igreja e na evangelização da sociedade para a glória de Deus, porque esse padrão que precisa ser vivenciado aqui, nós precisamos levar para fora. Igreja é isso, eclesia significa exatamente isso, chamados para fora. Nós não podemos ficar nesse lugar quentinho, né, ou geladinho, confortável, e fortalecendo os nossos músculos espirituais, sem desenvolver o nosso trabalho da evangelização, sem mostrar para as pessoas na sociedade que elas podem também viver esse padrão de vida, e Deus vai abençoar suas vidas, e Deus vai abençoar suas famílias. O apóstolo Pedro então relembra aqui 5 princípios para quem quer amar a vida e ver dias felizes. Quando ele fala que amar a vida e ver dias felizes, está fazendo menção do Salmo 34, que é uma paráfrase do Salmo 34, depois nós vamos verificar isso. Então é preciso estar disposto a renunciar. O apóstolo Pedro coloca aqui 5 princípios. As pessoas estão buscando por aí afora prazer, e muitas vezes se confunde prazer com felicidade, não é? E eu estava ouvindo uma mensagem e o pastor estava falando exatamente isso. Prazer, ele é passageiro, não é? Um programa antigo da televisão, o apresentador sempre falava assim: quem quer dinheiro? E as pessoas acham que com o dinheiro eles encontram a felicidade. Eles podem comprar a felicidade, muitos entendem assim. Mas a palavra de Deus nos ensina princípios que, se aplicados na nossa vida, na nossa família de maneira correta, podem nos trazer essa fidelidade, essa felicidade. E quais são esses princípios que são enfatizados aqui nessa carta? E olha só, eu disse para os irmãos que nós vamos inverter, vamos falar primeiro do versículo 9, depois vamos voltar para o 8, porque aqui ele está falando do nosso relacionamento com os de fora. É claro que podemos aplicar isso também para os de dentro, mas o primeiro princípio é esse princípio da não retaliação, não é? Quando algumas pessoas fazem algo de ruim para nós, a tendência natural do nosso coração é o quê? Revidar, rebater, retaliar. E o apóstolo Pedro traz aqui esse princípio da não retaliação. Ele enfatiza aqui a importância de não praticar mal com mal. Ele está falando exatamente dessa lei de talião, isso que é mencionado lá em Êxodo capítulo 21, e o apóstolo Pedro traz aqui, lembrando, e o que dizia essa lei de talião, ou pena de talião? Consiste na rigorosa reciprocidade do crime e da pena, chamada de retaliação. Essa lei que é frequentemente entendida pela máxima olho por olho e dente por dente. Então, ela é registrada de forma antiga como a lei mais antiga. Ela é registrada como a lei mais antiga, né? E da história da humanidade. Isso pode, então, ser aplicado também no contexto familiar, cristão, e no nosso relacionamento com as pessoas lá fora. A lei da não retaliação. A lei da retaliação, a lei de talião, não cabe no coração do cristão. Aquele sentimento assim, ele vai ver só. Ele fez isso para mim, eu vou fazer pior. Ele me paga. Eu vou mostrar como é que faz. Vou fazer pior para que ele possa aprender. A palavra grega aqui significa devolver, retribuir. Mas o apóstolo Pedro fala, nem insulto por insulto. Ele diz, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, ou insulto por insulto. Essa é a
lei da não retaliação. É esse princípio que ele coloca aqui. E aí ele diz, pelo contrário, aqueles que querem viver uma vida de sujeição e de santidade, devem viver na contramão da sociedade. Então, qual é a disposição que nós devemos ter? Uma disposição contrária. Ele diz, bendigam, bendizendo, bendizendo. E o que é bendizer? É falar bem, é elogiar, é abençoar. Os primeiros cristãos viviam assim. A igreja modelo, lá em Atos 4:32, o historiador Lucas diz, da multidão dos que creram, era um o coração e a mente. Eles não viviam essa lei do talião, retribuindo mal por mal ou injúria por injúria. E olha que eles foram perseguidos, foram maltratados. Se você olhar a partir do capítulo 8, versículo 1 do livro de Atos, quantos males aquela igreja sofreu, mas continuou firme, viva, pregando o evangelho, e hoje nós estamos aqui, por causa da bênção de vida daqueles irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus capítulo 5, versículo 38 e 39. Olha só o que nos ensina aqui a palavra de Deus, e esse texto, uma parte do Sermão do Monte. Mateus 5, 38 e 39. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Então, qual é o ensinamento de Jesus? É de retaliar quando somos ofendidos? Olha o que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5, 15. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15, diz assim, evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Romanos 12, 17, agora o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 17, diz assim, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Então, qual é a dúvida no nosso coração? De que não devemos retaliar quando somos ofendidos. Esse é o primeiro princípio colocado aqui. Mas devemos retribuir abençoando, bendizendo. E ele diz assim, pelo contrário, a disposição então deve ser contrária, bendigam, falem bem, abençoe, porque vocês foram chamados para receberem bênção por herança. Isso faz parte do nosso chamado, abençoar pessoas. E nós recebemos então de Deus, e nós podemos ver isso no início do texto aqui do apóstolo Pedro, que nós temos uma valiosa herança da parte de Deus. Lá em Mateus 5,44 também o Senhor fala, bendigam, bendizei aqueles que vos maldizem. Para quê? Para receber as bênçãos que nós temos para receber por herança. Pelo contrário, e o texto aqui é enfático, uma negação. Bendigam, falem bem. O apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 5, 19, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Esse é o primeiro princípio, guarde no coração. O segundo princípio é o princípio do controle da língua. E está aí, no versículo 10, o texto diz, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente. Tiago fala sobre a língua.
lá no capítulo 3, versículos de 1 a 12, texto bem conhecido de todos nós, ele fala que a língua é fogo, é um mal incontido. Com a língua nós bendizemos, mas também nós amaldiçoamos, e nós temos que ter esse cuidado. Então o salmista diz assim, lá no Salmo 141, põe guarda, Senhor, a nossa boca, vigia a porta dos meus lábios. O texto diz, quem quer amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios de falarem falsidade, de qualquer dolo. E o que é o dolo? A intenção mal no coração. Queridos, esse texto aqui, como eu disse, é uma paráfrase do Salmo 34. Vamos olhar lá para o Salmo 34, os versículos 12 a 18. O apóstolo Pedro, ele está aqui repetindo as palavras ali do salmista. Isso é interessante porque faz com que ainda mais atestemos a veracidade da palavra de Deus. Esse texto de Pedro foi escrito pelo menos há 2000 anos atrás. Agora ele está se referindo a um texto mais antigo ainda, lá do salmista, no capítulo 34, versículos 12 a 18, que diz assim: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Então, guarde a língua. O princípio aqui é o controle da língua. A vida é um bem de Deus, é um dom que Deus nos dá, e ela precisa ser amada. Claro que nós não devemos amar a nossa vida mais do que a Deus, não é? Mas nós devemos amar viver. Viver é um presente de Deus. Acordar de manhã, olhar para o lado, ver a esposa, os filhos, abraçar os filhos, ver os amigos, é uma alegria, e nós precisamos nos alegrar com isso. Então, qual é o contrário aí de usar a língua de maneira dolosa? Ele fala no texto: evite que o seu falar seja doloso, ou intencionalmente malicioso, mal. Pelo contrário, abençoe. Abençoe. Bendiga, fale bem. E esse é o segundo princípio colocado aí pelo apóstolo Pedro. O terceiro princípio é o princípio da prática do bem. E aí está aí no versículo 11, ainda se referindo ao Salmo 34. Aparte-se do mal e pratique o que é bom. Busque a paz e empenha-te por alcançá-la. Afaste-se do mal e faça aquilo que é bom. Não é apenas abandonar o mal. Não é apenas não fazer o que é mal. O texto também do apóstolo Paulo é muito claro para nós. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Então, há uma clara mudança de atitude. É importante praticar o bem, afastar-se do mal, mas fazer o bem, buscar a paz com perseverança. Então, a ideia aqui é de perceber o mal e pular fora, ser cuidadoso.
romper com toda forma conhecida de mal. Aparte-se do mal, busque a paz, empenha-te por alcançá-la. E mal é tudo aquilo que está contra a vontade de Deus, contra aquilo que Deus quer. Quando nós percebemos que é fora da moral e dos bons costumes, e também dos ensinamentos que a palavra de Deus nos dá, nós precisamos ter esse cuidado de tomar um outro caminho. Terceiro princípio. Quarto princípio é o princípio de que nada foge aos olhos de Deus. O versículo 12 é bem claro. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Nada foge aos olhos de Deus, é o quarto princípio aí, colocado pelo apóstolo Pedro. Deus vê todas as coisas, em todas as esferas. Os outros deuses não. O Salmo 135 traz isso bem claro. Os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor estão atentos. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então Deus vê todas as coisas. Você pode pensar que não, mas Ele vê. Ele vê quando você é ofendido, mas Ele vê também quando você é o ofensor. Então nós precisamos ter esse cuidado e guardar também esse princípio no nosso coração, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Então Deus cuida dos seus. Os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra todos os que praticam o mal. Parece que a fotografia aqui é bem interessante de se perceber, né? Deus está ouvindo tudo que está se passando, não é? Olha só, o texto diz: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, não é? Ele está olhando, seus ouvidos estão atentos. Mas aí o salmista diz que o rosto do Senhor se volta para aqueles que praticam o mal. Então Deus encara, não é? Como quando era mais jovem, na igreja, sentava perto da mamãe, não é? E às vezes, conversando com um colega, fazendo gracinha e tal, na hora do culto, e pensando que a mamãe não estava ouvindo, não é? Mas ela estava ali atenta. Agora, quando ela fazia assim, e olhava, e fitava os olhos, acabou. Acabou ali naquele momento, porque depois ia continuar em casa, né? O negócio ia ser feio, já estava escrito nos olhos dela. Então, o rosto do Senhor se movimenta, se volta para aqueles que praticam o mal. E é isso que diz aí o Salmo 121 também. E por isso Pedro desafia, aí no versículo 14, trazendo para nós o princípio de que podemos sofrer por causa da justiça. É um princípio também, e isso é bem possível que aconteça. O versículo 14 diz: mas ainda que venhais sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Isso é bem possível, bem provável que aconteça. Sofrimento por causa da prática da justiça. O versículo 13 diz: quem é que vos há de maltratar? Ele não está dizendo que não vai acontecer, pode acontecer. Mas o texto de Mateus 5 e Hebreus 11 fala que nós somos bem-aventurados e nós estamos em boa companhia quando isso acontece. Porque os profetas sofreram, os patriarcas sofreram, o povo de Deus na história foi perseguido, sofreu. Mas a orientação para nós é não se amedronte. Temos exemplos para isso, temos o exemplo de Daniel, profeta, José, que foi preso injustamente. Os amigos de Daniel tiveram que suportar uma fornalha de fogo ardente e tiveram que dizer para o rei, nós nem precisamos te responder quem vai nos livrar, se ele quiser livrar. Se ele não quiser, nós vamos sofrer.
e nós vamos morrer lá dentro dessa fornalha. O rei prontamente, bondosamente mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha para receber aquele pessoal, e depois teve que ficar com a cara mexendo, como o pessoal fala aí, não é? Saiam daí, venham aqui. Não tinha nem cheiro de fumaça na roupa deles. O texto de Daniel é muito claro também em relação a isso. Em Hebreus capítulo 10 fala que nós não somos daqueles que retrocedemos. Então, queridos, esses 5 princípios que são colocados aqui, são aplicados no convívio da igreja, mas muito mais com as pessoas fora. E se eles não estão sendo praticados de maneira correta, devemos trabalhar aí uma DR, não é? Fazer aí, discutir um pouquinho em relação a isso. E um retorno à Escritura. São propostas aqui bem claras para a boa convivência no ambiente da sociedade, na igreja. São princípios gerais, importantíssimos para nós, e o apóstolo Pedro não está dizendo aqui, olha, se você quiser, você faça isso. Não, são princípios que precisam ser aplicados. E aí, vamos voltar para o versículo 8, que é de onde vem a nossa aplicação e o nosso desafio final aqui, porque de posse desses 5 princípios, o apóstolo Pedro nos orienta aqui com 5 palavras, que são 5 características dos cristãos, e essas 5 palavras estão apenas no versículo 8. Irmãos, eu vou ser sincero para os irmãos, cada versículo que eu leio nessa carta do apóstolo Pedro é um desafio para mim, e eu estou às vezes fico parado numa palavra só, para poder entender de fato o seu significado, porque são desafios muito grandes para nós, como cristãos. Então, aqui o apóstolo Pedro está pensando mais na família menor, na nossa casa, e em princípios que devem ser aplicados no convívio da nossa casa, essas características dos cristãos em relação a eles próprios. Então, primeiro esses princípios aqui, essas características precisam ser vivenciadas no ambiente da família e depois no ambiente mais geral da nossa sociedade, da nossa igreja também. Aqui é o fim do pensamento de Pedro em relação à convivência doméstica. Ele diz assim, o texto na nossa versão diz finalmente, né? Então tem uma outra versão que diz quanto ao mais. Tá? É esse final aqui, finalizando o seu pensamento, dando conselhos e orientações práticas. E ele diz então, tenham todos, ou sede todos. De quem ele está falando? Ele está falando daqueles peregrinos e forasteiros, aqueles que são estrangeiros nesse mundo, aqueles que estão espalhados mundo afora, mas aqueles também que foram escolhidos por Deus, com o propósito de ser bênção aqui. Mesmo que os dias não sejam como nós desejamos, nós precisamos amar a vida e querer ver dias felizes. Não tem nada de errado nisso. E nós precisamos investir nisso a partir da nossa casa, da nossa família. Mas a nossa igreja precisa ser modelo disso. Então a sociedade vai aprender também em relação a isso. Então, o apóstolo Pedro diz, tenham todos, ou sede todos. Então, não são orientações seletivas. Não é se você quiser. Ele está dizendo, ele está dando uma ordem, sede todos. Tá? Versículo 8, finalmente, sede todos. Tá? E aí vem aquelas 5 características aí dos cristãos em relação a eles próprios, no convívio da família, no convívio da igreja e no convívio da sociedade. As características estão apresentadas com essas 5 palavrinhas aí, né, que é a palavra homofrones, simpateis, dá para desconfiar do que seja, né? Filadelfoi, também dá a desconfiar. Essa quarta não dá. Eusplankinoi, tapeinofrones, que é uma transliteração, claro, no grego é escrito de maneira diferente. Mas o que significa isso? Nós vamos ver, eu vou
mostrar para os irmãos, espero ser breve aqui, então, como disse, já está na conclusão, na aplicação aqui do ensinamento do apóstolo Pedro para a igreja de Deus. Essa palavra aí, homofrones, significa aquilo que está escrito no versículo 8, ter o mesmo modo de pensar. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala para Evódia e Sinti que, olha, vocês pensem concordemente, né? Tenham o mesmo modo de pensar. Agora, não é possível termos o mesmo modo de pensar do que as pessoas lá fora no mundo. E o que eles pensam? Está lá no Salmo 5, versículo 9. Também lá no Salmo 140, versículo 3. Vamos lá rapidinho, Salmo capítulo 5, versículo 9. Eles não têm sinceridade nos lábios. O seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto. E com a língua lisonjeiam. É assim que o crente deve ser? De forma alguma. E eles falam isso está nos seus lábios, porque está no seu coração, porque também a palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio o coração. E o Salmo 140, versículo 3 diz, aguçam a língua como a serpente, sobre os lábios tem veneno de áspide. Eles maquinam isso no coração, e é disso que eles vão falar também. Mas os crentes não devem ser assim, no convívio da família não pode ser assim. Nós temos que ter o mesmo pensar. Em Atos 4:32 é assim que a igreja vivia. O apóstolo Paulo escreve lá em Filipenses capítulo 2, versículo 2, e também em Romanos 12:16, falando sobre essa unanimidade. E não quer dizer aqui que não há espaço para opiniões diferentes. Nem dentro da igreja, nem dentro da família, nós podemos expressar a nossa opinião, e às vezes elas são diferentes. Mas nós temos que saber lidar com isso, mas o nosso coração deve estar cheio do princípio da palavra de Deus, e devemos pensar a mesma coisa. E o nosso pensamento, queridos, é uma arma de destruição em massa, na verdade. Porque é algo perigosíssimo. Nós amamos pessoas no pensamento, mas também nós matamos pessoas no pensamento. Então, nosso pensamento é essa arma de destruição em massa, mas também é a maternidade para boas atitudes. Quando nós maturamos uma boa ideia, um bom pensamento e colocamos em prática. No pensamento nós mentimos, mas também falamos a verdade. E o que o Senhor Jesus nos ensina, o que Paulo diz, o que os servos de Deus no passado falam. O apóstolo Paulo fala, olha, eu me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. E nós temos que ter cuidado com a nossa consciência. Então, o que significa homofrones? Mesmo pensar. É o desafio para nós. Simpateis significa o mesmo sentir. E ele diz assim, olha, sejam compadecidos. E a ideia aqui é de simpatia, de ser empático, de ter compaixão, paixão com, a capacidade de outra pessoa de sentir aquilo que a outra pessoa está sofrendo, sofrer junto, se identificar com ela na situação em que ela está vivendo, na situação em que se encontra, o mesmo sentir. Romanos 12:15, o apóstolo Paulo diz, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Essa é a ideia. Simpateis, mesmo sentir. Mas também, um outro desafio do apóstolo Pedro é Filadelfoi. E a ideia aqui é o mesmo amor. Amem-se fraternalmente, ou sejam fraternalmente amigos. Expressa aqui o amor entre os irmãos. Porque lá no capítulo 1, versículo 22,
há aqui um desafio muito claro ao amor fraternal. Olha só, o versículo 22 diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. E essa palavra vem da palavra grega para amor, que é a palavra philos. Então, deriva-se daí Filadelfoi, o mesmo amor. Evidencia aqui a importância desse amor nas relações internas dos cristãos, principalmente no âmbito do nosso lar. Então, não dá para esperar esse amor dos de fora. Amor é uma necessidade de todos, e os crentes devem compensar entre si a hostilidade que vem de fora, muitas vezes. Como somos tratados por não cristãos. Estava conversando com uma pessoa hoje de manhã, e ele estava me contando a situação dele com a sua esposa, de que tantas vezes ele não queria voltar para casa. Ele nem queria ir para a igreja, porque era só briga no lar, no ambiente da casa. Esse mesmo amor não estava sendo evidenciado, e nós sabemos que isso acontece. O marido se manda, vai para o bar, vai para o futebol, fica no trabalho, até altas horas, porque ele se furta a chegar em casa, pois sabe a dificuldade que ali haverá, porque ele não vai encontrar esse mesmo modo de pensar, ele não vai encontrar um ambiente empático, simpático, ele não vai achar esse amor fraternal. Então esse casamento está caminhando para o fracasso, que foi o que aconteceu com essa pessoa hoje de manhã que eu estava conversando. Então nós precisamos viver isso, esse mesmo amor, essa palavra Filadelfoi. Mas também o apóstolo Pedro coloca aqui mais uma característica, e está aí com essa palavra, eus planknoi. Sejam misericordiosos, ou seja, de boas entranhas. A ideia aqui é o mesmo ser. Tem um significado aqui parecido com o anterior, não é? Que fala sobre o mesmo amor. E nas relações interpessoais dentro do ambiente da casa, deve ser vivenciada aí de uma forma muito clara, buscando mostrar para as pessoas como é que se faz, como é que é viver essa realidade no ambiente da casa. E última característica aí dos cristãos em relação a eles próprios e no convívio da família, é essa palavra mais difícil aí, tapeinofrones. Seja humilde, uma pessoa de sentimento humilde. Olha o que Paulo fala em Filipenses capítulo 2, 3 e Romanos 12, 13. Filipenses 2, 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superior a si mesmo. Romanos 12, versículo 3. Vendo ser isto agradável aos judeus, estou em Atos, perdão meus irmãos. Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então a ideia aqui de humildade, então, aqui é o mesmo fazer. Aquele que não pensa de si mesmo além do que convém, em lugar de ser orgulhoso, condescendei com o que é humilde, não pensando coisas grandes ao vosso respeito, mas sendo humildes. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. É isso que significa aí essas palavras difíceis. O apóstolo Pedro, então, orienta em relação à maneira com que nós devemos pensar, lá em Romanos capítulo 12, não ter a mente do mundo,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então o desafio para nós é cuidado com o que pensamos. Pode virar um hábito. E o que então nós devemos pensar? Mais uma vez, podemos citar Atos 24:16, quando o apóstolo Paulo diz: por isso também me esforço por ter sempre a consciência pura diante de Deus e dos homens. O pensar do crente precisa ser trabalhado à luz das Escrituras Sagradas, dos ensinamentos da palavra de Deus. E qual a aplicação então para nós aqui, queridos? O apóstolo Pedro parece que coloca a aplicação naturalmente na sequência do texto, nos versículos 13 a 17, e nós vamos ler juntos esse texto aqui, 13 a 17. Vamos lá? Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. O exemplo que ele dá é o Senhor Jesus Cristo. A aplicação é muito clara. É possível que venhamos a sofrer, é possível que venhamos a ser maltratados, se formos zelosos na prática do bem. Mas mesmo que isso seja possível, mesmo que isso se faça uma realidade no ambiente da nossa casa, no ambiente externo, no ambiente da igreja às vezes, ou no ambiente da sociedade, o apóstolo Pedro diz: não temam, porque eles não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados, mas santifiquem a Cristo no seu coração como Senhor, e esteja preparado para responder a todo aquele que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Façam tudo com mansidão, conservando a boa consciência, de modo que aquilo que eles falam de maneira maldosa contra o bom procedimento de vocês, eles fiquem envergonhados, porque vocês estão em Cristo. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Então, eu repito, queridos, se nós nos dispomos a viver dessa forma, nós estamos na companhia de grandes homens e mulheres de Deus do passado. E é ali que eu quero ficar. É assim que eu desejo que cada um também dos irmãos estejam. Quais são as bênçãos aqui para nós? Você quer amar a vida, ver dias felizes? Faça isso. Obedeça à palavra de Deus. Não teme perturbação, aquele que procura viver assim, porque nós estamos vivendo aquilo que Deus quer, os ensinamentos da sua palavra. A família cristã, então, precisa estar disposta a renunciar e a investir na boa convivência do lar. Se nós formos bênção uns na vida dos outros, os nossos filhos vão ver isso, eles vão viver dessa forma na sociedade. O nome de Cristo será glorificado e mais vidas, mais pessoas vão conhecer a Cristo. Vamos ficar em pé, queridos, vamos falar juntos o Salmo 121 e depois nós vamos orar agradecendo a Deus por esse tempo, por esse momento, por aquilo que o Senhor tem nos ensinado pela sua palavra nessa noite. Salmo 121, nós vamos falar juntos, nós vamos numa só voz lembrar dessa verdade tão maravilhosa que o povo de Deus lembrava no passado, e vamos falar isso com o nosso coração voltado para Ele mesmo, não pensando nisso como um pensamento positivo, ou seja lá o que for, mas
gratos a Deus, porque sabemos que podemos confiar e Ele nos guarda, Ele guarda a nossa casa.